temor a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo e acho que abrange uma série de outras coisas, a respeito. Segue a religião mesmo, a própria religião de cada um, a optar por várias religiões. Muitas coisas erradas aí estão tirando mais, em vez de estar ali, né, indo à igreja, estão criticando, deixando de, né, comparecer às igrejas. Consumismo tá muito grande, a falta de união também, muito individualismo. O que está mais faltando é gentileza com os outros, é se importar com os outros também, em vez de só consigo mesmo. Bom, eu espero que você tenha se batizado. Espero que você tenha vivido essa experiência tão linda e marcante na sua vida. Sem dúvida, o dia mais importante de toda a sua existência. Se você não se batizou, espero que você já esteja se preparando para se batizar. Mas a ideia é que você não termine esse estudo sem tomar a decisão linda de se batizar junto com as pessoas que você ama. Veja, hoje você estudou um pouquinho a respeito dos princípios da vida cristã. As pessoas, como você viu aí na rua, cada uma tem sua ideia, cada um tem seu pensamento, sua maneira de ser, de pensar, de entender. Mas princípios de vida cristã são alguns e a gente precisa respeitar. Vamos lá. Primeiro deles, a gente precisa estudar a Bíblia todos os dias. É um estilo de vida. O indivíduo não tem pessoas que correm todos os dias de manhã, pessoas que fazem natação todos os dias, ou pessoas que ficam 2 horas na frente da televisão todos os dias. Um cristão lê a Bíblia todos os dias. Lê um pouco de manhã, um pouco à noite, mas ele lê e entra em comunhão com Deus. Segundo lugar, um cristão, ele tem uma vida de oração. Ele aprendeu que o mundo é dos intercessores, daqueles que oram, daqueles que clamam, daqueles que conversam com Deus, daqueles que têm comunhão com Deus. Isso é o estilo de vida cristã, faz parte dos princípios que eu e você devemos ter. Outra coisa, um cristão frequenta os cultos da igreja. Jesus frequentava a igreja e nós precisamos frequentar também, para que possamos nos irmanar, para que você possa conhecer pessoas da mesma fé que você e um vai dando forças para o outro para continuar nessa caminhada tão difícil que temos. Um verdadeiro cristão também tem o desejo de pregar o evangelho. Você já está empolgado para falar do sábado, para falar do estado do homem na morte, para falar da alimentação saudável para os seus familiares, para os seus amigos? Um verdadeiro cristão nasce como um missionário no reino dos céus. Então um cristão verdadeiro está preocupado em pregar o evangelho, em falar do amor de Deus, em repartir aquilo que se aprende. E sabe, você pode ser tímido ou pode ser mais extrovertido, não importa, a pregação do evangelho precisa de todos nós para que outras pessoas conheçam as maravilhas que eu e você conhecemos. Devemos também aprender a sempre falar a verdade. A verdade é sempre melhor que a mentira. O certo é sempre melhor que o errado. Vale a pena você ser tão verdadeiro quanto Jesus Cristo foi. Mesmo que com a verdade você se prejudique. É melhor a verdade do que a mentira, sempre. A gente precisa também aprender a servir mais os outros. Fazer o bem sem ver a quem e sem esperar nada em troca. Eu me lembro de uma atitude que uma mulher desenvolveu nos Estados Unidos. Ela resolveu começar a desenvolver uma ideia. Quando ela passava num pedágio, ela pagava os 6 próximos pedágios dos carros que passavam. Quando a pessoa chegava para pagar, o indivíduo do guichê dizia assim: olha, uma senhora passou aqui e pagou para você. Ela nunca conheceu essas pessoas. Fazer o bem sem ver a quem, sem esperar nada em troca. É uma modalidade de fé. A gente tem que aprender a ser bom com as pessoas, sabe? É abrir a porta para alguém, é servir alguém, é ajudar, é alcançar os talheres para alguém que está na fila de um restaurante. Tudo isso faz parte da cortesia, da bondade do cristianismo. Um cristão fala a verdade e vive para servir. Jesus disse: aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. O maior no reino dos céus é aquele que mais serve. E as mulheres, hein? Bom, as mulheres, elas devem se vestir com modéstia, com bom senso, com decoro.
Isso não significa que você vai se vestir completamente diferente do que as outras mulheres estão se vestindo. Não. A gente sabe que é importante a gente andar não como escravos da moda, mas a gente tem que andar como as pessoas andam. Porque se nós usássemos as roupas do tempo de Jesus hoje, seria um escândalo. Então, a gente precisa viver dentro do nosso contexto, dentro do nosso século, com bom gosto, mas com economia, com modéstia, com bom senso. Então, você precisa, mulher, entender que esse bom gosto que você tem, bem mais apurado do que nós homens, precisa ser colocado agora a favor do cristianismo. Então, a gente precisa ter esses cuidados com a vestimenta. Isso nem precisaria falar, mas é importante falar. Devemos ser fiéis ao nosso cônjuge. É um estilo de vida cristão. Sabe, foi Deus quem criou o casamento, foi Ele quem definiu, foi Ele quem determinou e foi Ele quem defendeu o casamento. Nosso casamento é monogâmico e nós devemos ser fiéis e respeitar os votos que fizemos no altar. É o estilo de vida cristã. Um verdadeiro cristão também, ele respeita as autoridades. Querido, não importa quem é presidente, se você votou nele ou não, o nosso papel é respeitar e orar. Não importa quem entrou no governo do seu estado, não importa qual vai ser o senador que representará o seu estado lá no Senado Nacional. O que importa é que eu e você precisamos orar e respeitar as autoridades, porque se estão lá, é porque Deus permitiu que estivessem. Aquele que vive junto de Deus, aquele que é cristão, que está nascendo para uma nova vida, faz um culto familiar todos os dias. O culto familiar não deve ser cumprido. Breve, 1, 2 músicas, pedidos de oração, um verso da Bíblia, um parágrafo de um texto cristão, então a oração e assim feito o culto familiar. Mas esse espírito familiar de culto precisa ocorrer todos os dias na nossa casa. Precisamos aprender a amar nossos irmãos, a amá-los verdadeiramente, não da boca para fora, mas nos importarmos com ele. É isso que o cristianismo faz. Querido, nós também não nos envolvemos com festas mundanas, pecaminosas, como o carnaval. Sabe, às vezes a gente pensa, puxa, mas é só brincadeira, o pessoal pulando. Gente, quanta morte acontecendo nesse período do ano por causa dessa festa. Quanta gente bêbada, quanto adultério, quanta AIDS, quanta tristeza, quantas violências acontecendo. Nós não nos envolvemos com esse tipo de coisa. Quem nasce para Cristo Jesus ama algumas coisas, mas odeia, detesta as outras. Porque nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E você quer viver de acordo com os planos e sonhos de Deus? Quer ser uma outra pessoa mais pura, mais honesta, mais correta, mais verdadeira, mais sincera, mais ética? Um cidadão melhor? Quer ter uma família estruturada? Querido, siga os princípios do cristianismo. É o nosso manual, é o nosso guia para a gente poder viver bem nessa terra. Semana que vem, nós vamos falar um pouquinho a respeito da educação cristã. Alguns conceitos importantes que eu e você precisamos ter. Eu espero que você continue se desenvolvendo, crescendo, se tornando um cristão cada vez mais poderoso em palavras e em obras. Um cristão cada vez mais alicerçado, cada vez mais conhecedor da palavra de Deus e mais amigo de Jesus. Viva bem, viva de acordo com os sonhos de Deus. Eu sei, muitos de vocês já se batizaram, outros estão a um passo. Eu continuo aqui orando para que você tome a sua decisão, para que você viva todos os sonhos que Deus tem para você e para a sua família. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe e que você tenha coragem de viver de acordo com os sonhos de Deus. Até semana que vem, estudando Educação Cristã.